O colegial eu fiz no Colégio Rio Branco e casei-me. Fui morar no Rio, tive 4 filhos, separei-me e voltei para São Paulo. Aí entrei no Largo São Francisco, formei-me em 1971. Ali foi muito rica a experiência, mesmo porque eu estudava à noite, trabalhava de dia para poder manter os meninos e tudo mais. E trabalhava no escritório do meu pai, que foi fundado em 1937 por ele e mais um amigo dele, que depois até tornou-se compadre, porque era meu padrinho. O nosso escritório tinha vários sindicatos e eu também advoguei para vários sindicatos como relação de emprego. E essa foi a minha vida acadêmica, profissional. Fui aluna do professor Cesarino Júnior, que dava muita importância a estágio. Então, tivemos que fazer estágio no INSS, no tribunal, na época, nas juntas de conciliação. Então, era a única matéria em que se saía da faculdade com alguma experiência prática. E aí, em 93, depois de já ter disputado uma vez, a época do governo Collor, eu fui para o tribunal, nomeada pelo presidente, então, Itamar Franco. E, à época, era presidente do tribunal José Vitório Moro. Um juiz maravilhoso, informal, e que eu tinha assim, uma grande ligação com ele, porque ele chegou a trabalhar no nosso escritório. Ele fazia a parte trabalhista do ABC. Aí fui para lá, comecei no dissídio individual, nas turmas, e fui convidada depois, já pelo presidente Rubens Tavares Aidar, para ir para o dissídio coletivo. O que me apavorou muito, porque eu não tinha grande experiência em dissídio coletivo. Mas vou te dizer, foi paixão à primeira vista. É uma parte do direito do trabalho em que você pode criar, você pode ajudar, você pode fazer realmente a justiça ser efetiva. E eu me dei muito bem nesse setor do dissídio coletivo. Acabei presidindo a sessão de dissídio coletivo, à época da presidência da doutora Maria Aparecida Pellegrina. E ali fizemos muitas coisas, e foi uma época bastante conturbada, de muitas greves. E a época da presidência do Dr. Aidar, o processo chegava de manhã, ele fazia audiência à tarde e nós julgávamos à noite. Então era comum você sair do tribunal 10h30, 11 horas da noite, mas já com o conflito praticamente solucionado. Era a época de greves de ônibus, metrô, eletricitários, Sabesp, a CETESB. Então, cada dia era uma greve grave que afetava toda a sociedade. Então, daí a necessidade de você ter essa rapidez para julgar. E até teve uma época muito interessante que houve uma greve dos coveiros. Então, não enterrava ninguém em São Paulo. Então, se você deixasse isso para depois, era um transtorno, né? Me carreguei processo muito tempo, ali na Rego Freitas. Depois ali o tribunal era na Brigadeiro Tobias, eu levava os processos lá. Lá também tem um fato muito interessante, porque às vezes na Rego Freitas não podia a empregada entrar de calça comprida para as audiências. Então tinha um senhor do outro lado da rua que alugava a saia. Então, quando você tinha uma cliente que estava de calça comprida e ela não tinha jeito de trocar de roupa, você fazia ir lá e trocar. Alugar uma saia para poder ir para a audiência. Quando a doutora Pellegrina assumiu a presidência, ela fazia reuniões mensais para prestar contas, porque você imagina a repercussão que foi aquele escândalo todo do roubo no tribunal e tudo mais, né? Então ela fazia audiências mensais para prestação de contas e ela sempre me chamou. E não só eu, mas vários juízes, nós participávamos. E depois a inauguração foi muito emocionante. Era a obrigação das empresas que construíam dar aula para os trabalhadores, eles tinham aula lá dentro do próprio fórum para alfabetização, conhecimento de direitos. Eles foram homenageados no dia da inauguração. Então foi muito bonita a inauguração do prédio e uma vitória em cima daquilo tudo que havia, porque havia um ambiente bem pesado, né? Olha, a grande diferença entre ser advogada e ser juiz
é a imparcialidade que você tem que ter. Você imagina, eu só advogava para empregado, né? Eu tinha uma visão social enorme. Na minha casa se respirava a justiça do trabalho, meu pai foi político, advogado trabalhista a vida inteira. Ele participou de várias greves no setor de fiação e tecelagem, greves, os primeiros dissídios vencedores no tribunal foram dele. Então, você imagina, você vai para o tribunal e você tem que ser imparcial. Então, isso era uma coisa assim, a mais difícil que eu encontrei. Quando eu examinava um processo, eu jamais começava da frente. Eu começava do fim, porque eu não queria saber qual era o nome do advogado que estava lá fazendo a contestação. E eu acho assim, no meu entender, você cresce muito, porque você tem que ver tudo. Não só o lado do trabalhador, mas o lado da empresa também. E foi a época que a AIDS estava na mídia, né? E você não tinha... E o preconceito que ela acarretava também. Né? O empregado, imagina, trabalhando numa empresa, se viessem saber que ele era portador do HIV, o que aconteceu? Ele era discriminado, ele era afastado e muitas vezes ele era despedido sem direitos. Então, eu acho que essa concessão dessa estabilidade foi uma estabilidade provisória, foi muito importante, no meu ponto de vista. Pessoas que tinham vendido a sua casinha para comprar uma outra coisa, não puderam mexer no dinheiro naquela época do plano Collor e tudo mais. E eram processos, inúmeros processos que entraram. E teve um impacto muito grande, sim, esses planos todos. Eu acho assim, eles tiveram um tempo, né? Mas depois tornou-se realmente muito complicado a presença do juiz classista. E houve muita influência deles, né? Nas decisões, nas escolhas de presidentes do tribunal. As influências eram muito grandes. As nossas associações mesmo começaram a pugnar pela extinção da representação classista. E meu pai era político, pertencia ao Partido Comunista. Ele chegou a ser eleito vereador, deputado federal, mas já não deixaram assumir. E aí foi cassado em 64, esteve preso primeiro no DOPS e depois em 68, 69, que foi, eu acho, o auge da perseguição e tudo mais, do regime militar, ele ficou no 2º Exército, incomunicável por 40 dias, era acusado de assalto a banco. Isso eu posso garantir que meu pai nunca assaltou banco, pelo contrário, o que o major às vezes levantava era por que ele só advogava para empregado, por que não advogar para a empresa, isso aí, né? E foi uma vida de muito sofrimento, de muita dificuldade para a gente. O DOPS chegou aí na nossa casa, tirar das estantes todos os livros vermelhos que encontrava, porque diziam que eram subversivos. Alguns juízes não tomaram posse, outros que foram cassados também. Carlos Sá, doutor Arouca mesmo, que depois foi para o tribunal pelo 5º dos advogados, também foi cassado. Ele tinha passado no concurso, já não pôde tomar posse. Eu nunca esperei receber nenhuma comenda, nenhum reconhecimento pelo meu trabalho. No TST, muito menos, porque foi o ministro Renato Lacerda Paiva que me indicou. Ele era juiz em São Paulo, foi para o TST, uma pessoa seríssima, competentíssima, que está lá até hoje. Então, para mim, foi assim, muito, muito emocionante, muito gratificante. E dá, assim, um novo ânimo, né, para você continuar fazendo o que você faz e procurando, vamos dizer, se superar em muitas coisas. Eu trabalhava 10 a 12 horas por dia, eu não tinha sábado e domingo. Eu jamais fui para uma sessão sem conhecer a pauta todinha. Eu fazia os votos, embora eu tivesse assessores maravilhosos, o meu gabinete era coeso, maravilhoso, mas eu fazia os votos. Nós discutíamos tudo, tudo, tudo. As liminares em mandado de segurança eu que dava, jamais deixei qualquer pessoa decidir por mim. Então, foi
importância enorme, enorme. Eu esqueci da minha vida pessoal, tanto assim que quando eu me aposentei, o meu passaporte estava vencido, um monte de coisa que eu precisava fazer, nunca fiz. Mas valeu a pena. Eu acho que foi assim... O que eu posso dizer para você é que eu faço só uma declaração de amor ao tribunal, à Justiça do Trabalho e ao direito. Foi uma vida dedicada, não me arrependo e brinco sempre. Se eu tivesse que viver uma outra vida, faria tudo igual.